Vamos falar agora sobre um assunto sério? Problemas digestivos, azia, refluxo, gastrite e retirada de vesículas. Meu convidado de agora é o cirurgião do aparelho digestivo, Nestor Bertin. Doutor, boa noite, seja bem-vindo, viu? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas dúvidas e dar informações. Com certeza, olha, aliás, informações importantes, porque eu gostaria que o senhor falasse, eu acho que todo mundo ultimamente tem passado por problemas digestivos, talvez por conta até do nervosismo. Estamos tratando sobre perdão, essas coisas no programa hoje. Estamos falando também da questão, muitas vezes, de que o trato digestivo acaba entrando na parte emotiva também. Como que nós podemos identificar se, por exemplo, o meu aparelho digestivo está apresentando problemas? Olha, uma das maneiras da gente identificar é através dos sintomas mais clássicos. Quando você não tem uma boa digestão, você ingere o alimento, você acaba ficando com aquela sensação de empachamento. Tá. Muitas vezes você começa a ter retorno de alimentos, como refluxo, aí começa a ter sintomas de queimação, sintomas de azia, muitas vezes gosto amargo na boca, às vezes dor abdominal também. Acho que são os sintomas mais frequentes. Tá. Por exemplo, nós temos muitos remédios também ligados ao sistema do trato digestivo. Não é recomendado que a gente utilize mesmo esses mais populares no primeiro sinal de azia, por exemplo, não é, doutor? O mais recomendado quando você começa a ter com frequência sintomas que parecem ser problemas do aparelho digestivo, o melhor é que você investigue e faça um tratamento adequado para que não faça uso de medicamentos sem necessidade. Tá. Muitas vezes, controle alimentar, ter uma alimentação mais regrada, comer nos horários certos, não há necessidade de tratar com medicamento. Eu até ia falar sobre isso também, já que o senhor tocou no assunto de hábitos alimentares. Qual seria, por exemplo, um hábito alimentar saudável que a gente poderia passar para o telespectador? Bom, primeira coisa é ter uma dieta equilibrada, não abusar em nenhum tipo de alimentação. E a gente pede sempre para que o paciente coma pequenas quantidades, para não dilatar demais o estômago, não ficar com o estômago muito pesado, não produzir muito ácido dentro do estômago e, pela quantidade menor, então comer várias vezes durante o dia. Isso faz com que ele não tenha muita quantidade de alimento dentro do estômago, então ele se sente mais leve, o estômago trabalha melhor e o aparelho digestivo inteiro, tanto a parte intestinal também. Tem um tabu aí, eu não sei se é verdade, vou esclarecer agora com o senhor. Dizem que, por exemplo, quando nós estamos nos alimentando, um almoço ou algo parecido, não se pode tomar nenhum tipo de líquido junto com o alimento sólido. Isso é mito ou é verdade? Bom, quando a gente vai fazer um controle alimentar, ter uma dieta mais regrada, a gente pede para que os pacientes não ingiram líquidos junto com os alimentos, porque isso, além de fazer com que o seu estômago fique maior, dilatado, também prejudica os ácidos, enzimas digestivas que vão fazer parte da digestão. Tá, mas vamos supor, eu vou, não sei, comer um alimento qualquer e quero combinar um vinho. O certo é que eu não tome o vinho junto com o alimento, é isso? Quando a gente recomenda ingestão de líquidos 20 ou 30 minutos antes da alimentação e depois o mesmo tempo após. Que coisa, né? Quer dizer, então nada de dar uma garfadinha e tomar um gole de vinho, por exemplo. Não, isso não é bom tentar empurrar a comida com algum tipo de líquido. Não, tem gente que faz isso mesmo, vai empurrando, né? Com líquido, acaba tomando mais líquido até do que... Sim, e aí isso vai fazendo com que o estômago, que tem uma parte muscular e que distende, vá ficando cada vez maior. Tá. E quais seriam os alimentos, assim, que têm uma digestão mais difícil, mais complicada? Olha, os alimentos muito ácidos, tá? Que tem também um grande teor de gordura, esses alimentos são os alimentos que são mais difíceis de serem digeridos. Exemplo, frituras, por exemplo. Isso são coisas que a gente deveria tirar da nossa dieta, mesmo porque além de... Totalmente? De preferência, sim. Tá? Comer alimentos mais cozidos, grelhados, assados e quanto menos fritura, melhor. Tanto porque prejudica na parte
gástrica, da digestão, quanto também na parte do fígado e da vesícula biliar. É engraçado, né? Porque eu acho que uma boa parte da alimentação que nós temos é baseado nas frituras, não é? Batata frita, pastel e tantos hambúrguer, tantos outros itens que me parecem que tem principalmente a questão da fritura. Então, nós devemos evitar, se possível, totalmente a fritura, é isso? Se possível, sim. A gente vê muito agora crescendo todos os tipos de problemas do aparelho digestivo, provavelmente baseado no tipo de alimentação que a gente tem. Antigamente, os alimentos eram feitos de maneira mais natural, não usando tanta fritura, não tinha esse tanto de fast food, de comida com alto teor de gordura. Então, antes a gente tinha muito menos problemas da parte do trato digestivo. Doutor, é uma coisa que eu queria perguntar, porque a gente está falando desses que são aparentes, mas como a gente consome, vai lá, 90% da nossa alimentação vem do supermercado, ou seja, são enlatados ou muitos preparados, processados, a gente não sabe muitas vezes ou acaba não conseguindo olhar qual é o teor de gordura que existe, por exemplo, aquelas gorduras poliinsaturadas, etc, etc, etc. Como que eu posso identificar aquele alimento que não serve para mim? Olha, na maioria das vezes a gente consegue hoje, é obrigatório que tenha toda a parte nutricional dos alimentos. Então você consegue identificar as gorduras saturadas, polissaturadas e escolher o que é bom ou não, tá? Então a gente deve evitar esse tipo de alimento que contenham muita gordura e muito açúcar também. Vamos tentar esclarecer para o telespectador a respeito de alguns itens. Eu falo os itens e aí o senhor me dá um caminho, um norte, tá bom? Azia. É normal a gente ter azia ou pode indicar algum tipo de problema grave, por exemplo? Azia não é normal. Se a gente tem azia, provavelmente porque algum componente do nosso aparelho digestivo não está funcionando bem. Tá. Ou parte de fígado, ou vesícula biliar, ou a parte intestinal, ou mesmo o estômago. E muitas vezes os sintomas de doenças de refluxo começam por uma simples azia. Doenças de refluxo começam a partir de uma azia simples. Pode ser um tipo de primeiro sintoma. Tá. O paciente come, ele não se sente bem, sente que o estômago fica pesado, sente uma azia. Isso com qual frequência? Geralmente começa uma vez por semana, ele começa a se alimentar cada vez pior. Quando o paciente come, principalmente muito, tem uma refeição muito grande à noite e já vai se deitar, aí a digestão é mais prejudicada e aí ele começa a ter sintomas mais frequentes de azia todos os dias, em determinados horários, principalmente à noite. E quando vai evoluindo, como já, por exemplo, uma inflamação do estômago, uma gastrite, ou mesmo do esôfago, que já é um problema de refluxo. E aí ele começa a ter, após as refeições, se fica muito tempo de jejum, então ele começa a ter durante o dia inteiro praticamente. Até porque a gente vê que hoje os jantares são mais frequentes, estão cada vez mais tarde, né? A gente vê que, por exemplo, os jantares começam meia-noite, ou de algum evento, alguma coisa do gênero. Quer dizer, eu tenho que evitar esse tipo de alimentação tardia também, não é mesmo, doutor? Ou evitar, ou fazer com que você não se deite e ainda Logo faça após. algum tipo de atividade, como caminhada ou alguma coisa, pelo menos 2 horas depois de se alimentar. Tá. Olha só que interessante isso, né? Porque a gente percebe quanto que a gente faz de situações erradas. Eu vou citar o nome de um medicamento, porque já existe muitos genéricos a respeito disso, que também utilizam o mesmo nome. Mas a respeito da azia, hoje existe um uso assim muito grande, pessoas que escreveram para a gente também falando sobre o tal do omeprazol. O uso frequente desse medicamento, sem uma receita médica, pode prejudicar a parte gástrica da pessoa? Olha, a parte gástrica do aparelho digestivo, ele não vai ter um grande prejuízo se ele fizer o uso excessivo. O que pode acontecer é, quando ele precisar realmente tomar o medicamento para ter uma melhora do quadro, dos sintomas que ele tem, pode ser que aquele tipo de medicamento já não seja mais o ideal para ele.
Tá, entendi. Aí tem que usar um outro tipo de medicamento, talvez mais forte. E tem que também tomar muito cuidado porque esses tipos de medicamentos podem interferir com alguns outros medicamentos que o paciente pode estar usando. Tá. Mais um, vamos lá. Refluxo. O que causa o refluxo e como que ele pode ser prevenido? Olha, uma das prevenções do refluxo já é fazer alimentações menores de volume, comer várias vezes durante o dia para que você não fique muito tempo de jejum e não tenha muito ácido dentro do estômago, que aí você pode propiciar ter refluxo. Tá. Fazer alimentações com menor teor de gordura, não deitar depois que você se alimenta. E os fatores de risco, como a obesidade aumenta o grau de refluxo, usar o tipo de alimento que você ingere, principalmente ácidos e gorduras também. Então, é ter uma dieta mais balanceada. Eu vejo muitas pessoas reclamando, falando assim, que eu deitei sem o travesseiro, por isso deu refluxo. Não tem a ver? É assim, não tem a ver. Se você tem um aparelho digestivo, a parte de esôfago, ele tem uma motilidade, o que empurra o alimento para baixo, ele tem um esfíncter que separa o esôfago do estômago, o que não deixa provocar refluxo. Se você tem um aparelho digestivo que funciona bem, não vai fazer diferença você se deitar. Isso não vai acontecer refluxo. Mas a partir da hora que você já tem um problema, como por exemplo inflamatório do aparelho digestivo, todo esse aparelho digestivo não funciona bem. Então, deitar, principalmente logo após de ingerir algum tipo de alimento, vai fazer com que tenha mais refluxo. Aquele soninho depois do almoço, por exemplo. Né? De preferência esperar um pouco para se deitar. Tá. Gastrite. É fácil de curar a gastrite? Quem tem gastrite? Sim, hoje o melhor jeito de você identificar e curar a gastrite é fazer um exame para ver principalmente qual o grau de inflamação, de processo inflamatório que já tem. Quem não faz uso indiscriminado, principalmente desses tipos de protetores do estômago, como o omeprazol, a gente consegue, com um tratamento clínico, com medicamentos, controle alimentar, ficar curado desse tipo de doença. E pode evoluir esse tipo de... Se não for cuidado, por exemplo, uma gastrite, pode evoluir para alguma doença mais grave? Sim, pode evoluir. A gastrite, primeiro, é uma inflamação da parte do tecido do estômago. Se a gente não trata, se o paciente não se alimenta da maneira correta, isso pode ir evoluindo até que se forme uma úlcera, que seria, por exemplo, um machucado dentro do estômago, que pode se tornar uma coisa muito grave, como, por exemplo, pode perfurar o estômago. E aí é um tratamento cirúrgico de urgência com complicações. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre as vesículas. O que elas são e qual que é a função exata de uma vesícula ou das vesículas no nosso organismo? Bom, falando de uma maneira para que todos entendam, a vesícula é como se fosse um pequeno reservatório, um saquinho que está grudado no nosso fígado. O nosso fígado produz uma substância que é a bile, que serve basicamente para digerir gorduras. Tá. E é armazenado dentro da vesícula. Quando o paciente se alimenta, então essa vesícula contrai e joga a bile dentro do intestino para que dissolva as gorduras. Então, se você tem uma alimentação muito rica em gorduras, a sua vesícula pode trabalhar mais. Isso pode ser também um dos fatores de problemas da vesícula. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos muitos casos de retirada da vesícula, não temos? Quais seriam as principais causas? Olha, os fatores... Por exemplo, que eu posso retirar a vesícula. É assim, por que houve um aumento muito grande no número de cirurgias de retirada da vesícula? Primeiro porque a técnica de examinar, de diagnóstico hoje é muito mais apurada, é muito melhor. Então a gente consegue identificar muito mais fácil. Hoje a gente tem exames de rotina, tipo check-up. Antigamente não se fazia isso, só se apresentasse um quadro sintomático, dores, má digestão, que iria procurar uma causa. Hoje não, hoje a gente faz de rotina para pesquisar se tem alguma coisa, alguma alteração da parte de fígado, de vesícula, de pâncreas. Então, hoje a gente tem uma retirada de vesícula muito maior.
E quando você encontra algum tipo de alteração dessa substância da bile dentro da vesícula, que pode ser uma bile mais grossa, mais espessa, que a gente chama de barro biliar, pode ser pequenos cálculos ou pode ser também cálculos grandes. E tudo isso pode provocar dores da vesícula, má digestão, pode provocar também um quadro mais grave de uma complicação de pedra na vesícula, um quadro de pancreatite. Então, hoje, quando você descobre um desses problemas da vesícula, o mais indicado que você não tenha complicações da cirurgia da pedra na vesícula é a retirada da vesícula, fazer cirurgicamente, que hoje é considerado uma cirurgia relativamente com risco baixo. E o que afeta quando se retira a vesícula? Então, os pacientes que não têm a vesícula, então, quando eles ingerem alimentos, o fígado vai fazer a função de mandar a bile direto para o intestino. Tá. Então, vai ficar um processo mais lento. Então, as gorduras não digeridas, elas acabam provocando diarreia. Então, é um quadro que o paciente com retirada de vesícula pode ter. Ele pode ter diarreia logo após as alimentações. Esse seria basicamente uma das únicas complicações. Sim. Agora vamos a uma pergunta aqui de um telespectador, o Everaldo Bezerra, aqui de São Paulo, faz a seguinte pergunta. Doutor Nestor, a retirada da vesícula pode diminuir a estimativa de vida de uma pessoa? Não, isso não tem relação, tá? A retirada da vesícula não vai trazer nenhum tipo de complicação mais grave, a não ser digerir menos as gorduras. Tá. Vamos lá, o Roberto, que está acompanhando a gente aqui de São Paulo, também pergunta como é que se forma a pedra na vesícula? Na maioria das vezes, os fatores que propiciam a formação de cálculos na vesícula são perda de peso muito rápido, você fazer regimes que não tem um equilíbrio da dieta. Aqueles por conta própria, Exato. Por exemplo? Principalmente quando fazem essas dietas proteicas, que tem uma diminuição muito drástica do peso. Isso faz com que a vesícula trabalhe menos e tenha maior chance de formação de cálculos. Obesidade também é um fator de risco. Mulheres após os 40 anos também. E quando você tem uma alimentação muito ruim. Colesterol alto, quem tem triglicerídeos, excesso de cálcio, são fatores que podem propiciar o aparecimento de cálculo na vesícula. A Gabriele pergunta se, por exemplo, aquelas pessoas que têm algum indicativo de problemas com a vesícula podem desenvolver uma pancreatite. Então, uma das complicações da pedra na vesícula é esses cálculos saírem de dentro da vesícula e obstruir a passagem da bile até o intestino. Elas se movimentam? Elas se movimentam. Tá. Com a bile elas podem se movimentar. E aí obstruir a passagem da bile. Como o pâncreas usa o mesmo canal da vesícula, então ele pode ter uma pancreatite por causa de pedra na vesícula. Entendi. Então, esse é um dos motivos que a gente indica a retirada da vesícula assim que se diagnostica problemas de cálculo. Aquelas pessoas que fizeram, por exemplo, uma cirurgia de redução do estômago, tem tendência a ter algum tipo de problema com a vesícula também ou não? Então, quem perde peso muito rápido, que está associado à cirurgia bariátrica, é um fator de risco. Pelo fato deles terem uma dieta mais proteica, pode ser um fator de risco também. Muitos desses pacientes, eles já têm alteração da parte de dislipidemia, que é colesterol, triglicerídeos aumentado, que também propicia a formação de pedra na vesícula. Então, todos esses fatores e também o fato de você ter uma cirurgia que mexe com a parte de inervação do estômago, que está muito relacionado com a vesícula, então tem um aumento provável em torno de 5 a 10% maior do que a população em geral de desenvolver pedra na vesícula. Que coisa, né? Olha, doutor Nestor Bertin, eu queria agradecer muitíssimo suas explicações. Hoje foi realmente uma aula esse programa, né? Não só o doutor Nestor, mas todos os nossos convidados. Obrigado, viu, pela sua participação aqui. Muito obrigado pela chance de poder dar algum esclarecimento.